Olá, galera, tudo bem com vocês? Boa tarde. Então, na aula anterior falei com vocês sobre questões, aí da língua portuguesa, palavras de dupla grafia. Então, vamos lá. Vocês sabiam que existem palavras na língua portuguesa que apresentam dupla grafia? Sim, são palavras que têm o mesmo significado, porém com grafia diferente. Como eu falei com vocês lá do 14 e o 14. Até na pronúncia, tá? Mas, porém, ambas estão corretíssimas. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês. De abdômen e abdômen. Afeminado e enfeminado. As duas formas estão corretas, tá? Amidala e amigdala. Assoalho e soalho. Bêbado e bêbedo. Cãibra e cãibra. 14, como eu falei, chimpanzé e chimpanzé. Quociente com C e quociente com U. Entonação, tá? Entoação como entonação está correto. Geringonça e geringonça e geringossa. Vocês podem observar aí, nós temos hidrelétrica, hidroelétrica, infarto e enfarte, laje e lagem, maquiagem, maquilagem, maribondo e maribondo, nenê, neném, parêntese, parênteses, porcentagem e porcentagem, projétil e projétil sem acento. Radioatividade e radiatividade, tá? Ambas estão corretíssimas, tá, pessoal? Então, cuidado. Quando vocês verem e falar assim, fulano escreveu errado, porque existem palavras de dupla grafia na nossa língua portuguesa. Vamos lá para mais alguma ortografia e suas formas variantes. Como eu falei para vocês, aqui nós temos os mesmos exemplos, sendo que também tem outros que eu queria mostrar para vocês, que é cota e cota com C, cota com nós pronunciamos muito. A professora é loira ou é loura, é loiro ou loura, ou é louro ou loiro. As duas formas estão corretas, tá, pessoal? Nós temos também quando alguém fala, nossa, ele é muito brabo. Ou então, nossa, ele é muito bravo. As duas formas estão corretas, tá? Às vezes você corrige também, quando a pessoa fala, assoviou. Não é assoviar, é assobiar. Aí o outro vai falar, assobiou. Não, é assoviar. O correto é assoviar. As duas formas estão corretas, tá? Assoprar com A no início e soprar. Também as duas formas estão corretíssimas, tá? Só para vocês não errarem mais. E aqui, como eu falei também com vocês, na aula sobre ditongo. E sobre ditongo crescente e ditongo decrescente. Hoje eu trouxe aqui o exemplo para vocês. Como vocês sabem, ditongo é o encontro de uma vogal e uma semivogal, tá? Ou vice-versa. Para quem não sabe, vogal é A, E e O. Semivogal I e U, eles auxiliam, tá? Por exemplo, quando você coloca lá, pai, temos a vogal A, semivogal I, ok? Então, vamos lá. O que é um ditongo crescente? Quando a semivogal vem antes da vogal. Não esqueçam mais. Ditongo crescente, quando a semivogal vem antes da vogal. Então, aí nós temos história. O I é semivogal, o A é vogal. Quem vem antes? A semivogal. Então, é ditongo crescente. Série. Quem vem antes? Semivogal. Depois, a vogal é. Então, aí nós temos o quê? Semivogal e vogal. Quase também. O U é semivogal, o A é vogal. Então, aí nós temos o quê? Ditongo crescente. Ditongo decrescente agora, professora. Quando a vogal vem antes da semivogal. Então, nós temos aí caixa, pai e perdeu. Caixa, o A é vogal e o I semivogal. Pai, o A é vogal e o I semivogal.
Perdeu. O E é vogal e o U semivogal. Então, aí nós temos, primeiro vem as vogais, depois as semivogais. Então, aqui, nessa questão, nós temos o quê? Ditongo decrescente. Então, vamos lá, repetindo. Ditongo crescente, quando a semivogal vem antes da vogal. Ditongo crescente, quando a vogal vem antes da semivogal. Ok? Tirando dúvidas aí de vocês. E agora vamos falar aqui um pouquinho sobre as classes gramaticais. Para quem não sabe o que é classe gramatical, nas classes gramaticais é dividido entre substantivo, artigo, adjetivo, pronome numeral, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Substantivo é o que, professora? Por exemplo, Pedro foi a São Paulo. Quem foi a São Paulo? Pedro. Pedro é o substantivo, tá? Artigo. Nós temos os artigos definidos e indefinidos. A, o, a. As, os, as. Artigo definido. Artigo indefinido. Uma. Uns, umas. Artigo indefinido. Adjetivo. Adjetivo é tudo aquilo que dá qualidade ao substantivo. Por exemplo, Pedro é moreno e alto. Moreno e alto são adjetivos que estão qualificando a personalidade do Pedro, tá? E pronome, nós temos pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Nós temos os pronomes possessivos, que é meu, teu, nosso. Os demonstrativos, que é esse, esta, isso. Os pronomes oblíquos, que é o me, o te, o lhe, ok? Numeral, nós temos primeiro, segundo, terceiro, 1, 2, 3, 4. Verbo, vocês já sabem. Nós temos verbos de primeira, segunda e terceira conjugação. Primeira conjugação terminados em AR, como amar, falar, pular. Segunda conjugação terminado em ER, que é beber, por exemplo, termina em ER. Verbos de terceira conjugação e os terminados em IR, como por exemplo, pedir. Pedir termina em IR. Então, aí, essa é a classe dos verbos. E os advérbios, nós temos advérbio de modo, de lugar, de negação, de tempo. Advérbio de modo, provavelmente, advérbio de lugar, tarde, manhã, ontem, né? De negação sempre vem acompanhado do não. E nós temos também as preposições, que é o que liga, às vezes, uma oração a outra, que é o de, o para, tudo isso é preposição. Conjunção, com também, o para, né? E interjeição, vocês já sabem, é tudo aquilo que falamos. Olá, oi, nossa, tá? E vem sempre acompanhada do sinal de exclamação, ok, pessoal? E nós temos aí, ó, coloquei aqui um exemplo para vocês, o que é substantivo, aí das classes gramaticais das palavras. Então, ó, o que é um substantivo? Palavra que nomeia os seres, visíveis ou não, animados ou não. O que é seres vivos? São os seres vivos, né? O que são seres animados ou não? São seres de revistinhas, né? No caso, desenhos animados, eles não são vivos. E no caso, ali nós chamamos desenhos animados porque são desenhos feitos e damos vida para eles. Quando você cria uma história, por exemplo, da cigarra e da formiga, os animais não falam, eles ali não estão vivos. Então, são seres inanimados, tá? Animados. E também nomeiam, por exemplo, aqui, ó, estados, desejos, sentimentos, ideia de ser. Adjetivo, palavra que caracteriza os seres. Refere-se sempre a um substantivo explícito ou não na frase, tá? Ele tem que concordar com o gênero e número, tá? Masculino, feminino, plural ou singular, tá ok? Numeral, palavra que expressa a quantidade de pessoas ou seres. Também o lugar que elas ocupam em determinada sequência, tá? Artigo, já falei para vocês, antecede o substantivo. Ele indica o gênero, o número, ao mesmo tempo que determina, tá? Se eu falar assim, a menina, eu estou indicando que é feminino. O menino, eu estou indicando que é masculino.
Então, nós temos os advérbios aí, como eu falei para vocês, que liga, é a palavra ligada ao verbo, ele modifica, geralmente atribui uma circunstância ou uma característica ao verbo, como eu falei para vocês. Pronome é a palavra que substitui, indica e acompanha o substantivo. Eu posso trocar o Pedro, por exemplo, o Pedro pulou. Pedro é o substantivo. Eu posso trocar por um pronome, ele pulou. Então, eu usei um pronome aí como um substantivo. Conjunção é a palavra invariável usada para unir orações ou termos semelhantes, como eu falei para vocês, tá? Interjeição é a palavra invariável usada para exprimir emoções e sentimentos. Por exemplo, a pessoa está sentindo dor, ela fala ai, tá com medo, fala ui. Então, isso é interjeição, ok? Se está feliz, ela vai falar bravo. E o verbo é a palavra que costuma indicar uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza, tá? Flexiona-se em número, pessoa, tempo e voz, tá, pessoal? Os vocábulos de língua constituem um conjunto ordenado e que ocorre para essa ordenação, tá? No caso aí, o fato de apresentar semelhanças de forma, de sentido e de função, como vimos na introdução, tá ok? Então, essa é a dica aí para vocês, das características das classes gramaticais. Aqui tem mais alguns exemplos aqui, que eu coloquei para vocês, tá ok, pessoal? Classe de palavras, substantivo, artigo, adjetivo, pronome, preposição, conjunção, interjeição, verbo, advérbio e numeral, tá? Essas são as nossas dicas, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.